Estamos iniciando mais uma videoaula, espero que todos se encontrem bem. Então vamos lá para mais um assunto? Olá, oitavo ano. Vamos para mais uma aula de ciências com a professora Ariana. E hoje nós vamos ver uma revisão. Vamos rever tudo aquilo que estudamos no caderno 2, os tópicos mais relevantes. Vamos recapitular tudo aquilo que vimos no segundo bimestre. Então, vamos começar pelo capítulo 1, onde nós vimos vida e estações do ano. Nós vimos sobre o sistema solar, movimentos da Terra e estações do ano. Falando em sistema solar, o sistema solar é um sistema planetário que tem o Sol como estrela central, orbitado por objetos espaciais naturais. Formou-se pela compressão gravitacional de gases e nuvens de poeira há aproximadamente 4,57 bilhões de anos. Nós vimos na ordem que os planetas são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Até aí são os planetas rochosos. Depois vem os planetas gasosos, que é Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. O sistema solar movimenta-se em uma órbita elíptica em torno do centro da galáxia, com uma velocidade média de 200 km por segundo. Essa órbita leva 226 mil anos para ser completada, em torno da nossa galáxia Via Láctea. Nós vimos também os movimentos da Terra. O planeta Terra está em constante movimento no universo. Com o nosso sistema solar, ele realiza movimentos específicos e dinâmicos. O movimento da Terra pode ser definido pelos movimentos de rotação e translação, que são os dois principais movimentos. No movimento de rotação, a rotação do planeta ocorre da seguinte forma: a Terra gira no sentido anti-horário e a volta que dá em torno de si mesma ao redor do seu eixo imaginário dura aproximadamente 24 horas. Esse movimento é feito de oeste para leste. Isso explica o nascer do Sol na parte leste, que é o nascente, e o pôr do Sol na parte oeste, onde desaparece no fim da tarde, que é o poente. Como a Terra está em constante rotação, o Sol pode iluminar diferentes partes do planeta. Por meio desse movimento é possível ter a definição dos dias e das noites. Vale lembrar também que a iluminação do Sol difere de acordo com as áreas do planeta. Isso ocorre por causa da inclinação do eixo imaginário em torno do qual a Terra realiza sua rotação. Nós estudamos também fuso horário. O sistema de fuso horários que utilizamos hoje foi criado com base nas coordenadas geográficas. Como a circunferência da Terra possui 360 graus de longitude, dividiu-se esse número pelas 24 horas de um dia, tempo médio de rotação da Terra. Chegando ao resultado de 15 graus a partir de então, ficou decidido que cada 15 graus de longitude muda-se uma hora, sempre aumentando de oeste para leste. Posteriormente, esses fusos horários foram simplificados para 24 horas possíveis no mundo, e o meridiano considerado o marco zero e a referência na medição dos fusos é o meridiano de Greenwich. Esse nome surgiu, pois essa linha imaginária passa por cima do Observatório Real de Greenwich, em Londres, na Inglaterra. Para que esse sistema não cortasse cidades e regiões no meio, adaptaram seus fusos horários para contornar divisões políticas. Voltando para os dois principais movimentos que a Terra faz, outro movimento que a Terra realiza é chamado de movimento de translação. Esse movimento é feito ao redor do Sol com uma velocidade média de 107 mil km por hora. A Terra demora cerca de 365 dias e 6 horas para dar a volta completa em torno desse astro. Bom, como o ano civil corresponde a 365 dias, a cada 4 anos, as 6 horas a mais de cada ano são somadas e acrescenta-se mais um dia ao ano, que terá 366 dias e é conhecido como ano bissexto. Esse movimento de translação contribui também para determinar as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, em virtude da inclinação do planeta, dando origem aos solstícios e equinócios.
Então vamos para o capítulo 2. Vamos estudar a atmosfera e meteorologia. Nesse capítulo, nós vimos a atmosfera terrestre, clima e tempo. Então, falando em atmosfera terrestre, como nós vimos, o ar forma em volta da Terra uma camada denominada atmosfera. Sem ela, não existiria vida como conhecemos hoje. A atmosfera é composta de gases vitais, como oxigênio, usado pelos seres vivos, em geral para respiração, e o gás carbônico, usado pelas plantas para a fotossíntese. A atmosfera também é responsável por amenizar os efeitos nocivos dos raios solares. Essa camada é fundamental para a redução da troca de energia térmica entre a Terra e o espaço. Ela atua como um grande cobertor, digamos assim, ou, se preferir, uma estufa, que contribui para o equilíbrio e controle da temperatura na Terra. Graças a esse efeito promovido pela atmosfera, a temperatura média do planeta é cerca de 14 graus Celsius. Sem ela, estima-se que a temperatura na superfície seria bem mais baixa, por volta de menos 18 graus Celsius. Nós vimos também que a atmosfera pode ser dividida em 5 camadas, de acordo com certas características, que é a troposfera, a estroposfera, a mesosfera, e a termosfera e a exosfera. Nós vimos também o clima e o tempo. Mas qual é a diferença entre clima e tempo? Bom, tempo refere-se a um estado momentâneo das condições atmosféricas. Já clima é duradouro, tratando-se de uma sucessão habitual de tempos. O tempo é o estado momentâneo das condições atmosféricas ou meteorológicas de um dado lugar. Em um determinado momento, está sujeito a variações. Quando alguém pergunta assim, como está o tempo hoje? Bom, pretende saber se está frio ou quente, seco ou úmido, chuvoso ou ensolarado. O tempo é, portanto, a condição atual da atmosfera, que pode mudar de um instante para o outro. Já o clima é uma condição duradoura do ambiente atmosférico e equivale ao conjunto dos tipos de tempos mais comuns em um determinado lugar ao longo de um período de aproximadamente 30 anos. Representa, portanto, um padrão geral das condições meteorológicas, variações anuais de temperatura, umidade, pressão do atmosférica, ventos, que se alteram de acordo com as estações do ano. Quando alguém diz que Tocantins, por exemplo, é um estado muito quente e seco, refere-se ao clima desse estado, que é tropical e seco. Contudo, ao longo dos dias, Tocantins pode apresentar uma variedade de tempos. Deu para entender? Então, no terceiro capítulo, nós vimos seres vivos e estímulos ambientais. Nós vimos sentidos, adaptação, estímulos, reprodução, endotermia, ectotermia. Então, falando sobre os seres vivos e estímulos ambientais, os seres vivos dependem da relação que estabelece com o ambiente em que vivem para a alimentação, a defesa e a reprodução. Para que essas ações sejam eficazes, são necessárias estruturas que permitam, por exemplo, captar odores, ouvir ruídos, perceber vibrações e alterações na temperatura ou na luminosidade. Na natureza, tais estruturas são muito diversificadas, variando de um único organoide celular até órgãos com milhares de células em funcionamento bem sofisticados. Independentemente da estrutura utilizada na recepção de um estímulo, sempre ocorre a emissão de uma resposta. O mecanismo, a eficiência e a rapidez dessa resposta estão associados à maior ou menor complexidade do sistema nervoso do animal. Então, os sentidos dos invertebrados. Entre os invertebrados existe grande variedade de estruturas receptoras com as quais investigam o meio externo. Essa estrutura pode ser sensíveis a estímulos mecânicos como toque, vibração, pressão e químicos à luz e à temperatura. Já o sentido dos vertebrados, os grandes grupos de vertebrados, como peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, apresentam diferentes estruturas e estratégias para perceber o ambiente ao seu redor, sempre relacionadas em maior ou menor grau aos 5 sentidos, que é a audição, visão, olfato, paladar e tato. Endotermia
e ectotermia. Entre os animais, apenas aves e mamíferos são capazes de manter relativamente constante a temperatura corporal, independentemente das variações que ocorrem no meio ambiente. Essa capacidade de regular a temperatura do corpo recebe o nome de endotermia. Os demais animais, todos os invertebrados, peixes, anfíbios e répteis, são ectotérmicos. Nele, a temperatura varia de acordo com a temperatura do ambiente. Nas áreas mais frias do planeta são pouco frequentes animais ectotérmicos, uma vez que seu metabolismo dificilmente continuaria funcionando em temperaturas abaixo de zero. Em contraposição, os organismos das aves e dos mamíferos que são endotérmicos apresentam recursos que possibilitam a sobrevivência nesses locais. Então, a capacidade de regular a temperatura do corpo recebe o nome de endotermia, e os outros animais, como os invertebrados, como os peixes, os anfíbios e os répteis, são ectotérmicos. Então, no capítulo 4, nós vimos a ação hormonal, hormônios e glândulas, crescimento, reprodução, sistema endócrino, plantas, animais. Nós vimos no quarto capítulo que os hormônios são mensageiros químicos, substâncias com diferentes composições. São as proteínas e lipídios, entre outras. São transportadas pelo sistema cardiovascular dos animais e pelos vasos condutores das plantas. Atuam em células e órgãos específicos, regulando o funcionamento, exercitando-os ou inibindo-os. Nós vimos também que nos animais os hormônios são produzidos por células isoladas ou por glândulas, que são grupos de células capazes de produzir ou secretar substâncias. E relembrando que nós vimos também 3 tipos de glândulas: as endócrinas, que lançam os hormônios que produzem diretamente na circulação sanguínea, as exócrinas, que liberam suas secreções na superfície do corpo do animal, como ocorre com o suor e o leite, ou no interior da cavidade, caso das enzimas digestivas que atuam na boca, no estômago e no duodeno dos vertebrados. Nós vimos também as mistas, que apresentam uma porção endócrina ou exócrina. Relembrando também que os hormônios dos vertebrados, as glândulas endócrinas, têm entre os vertebrados papel de grande destaque na regulação do funcionamento do organismo. Isso pode ser verificado por meio de 3 importantes glândulas, que é a hipofise, ovários e testículos. Já os hormônios dos vegetais, que são os hormônios das plantas, também chamados de fito-hormônios, atuam de forma semelhante ao hormônio dos animais. No entanto, como os vegetais não têm sistema nervoso, a atuação dos hormônios é controlada por alterações ambientais e pelo ciclo da vida. Não esquecendo também que nos hormônios de invertebrados, destaque-se grupo de insetos nos quais agem 3 hormônios bem conhecidos, que em conjunto influenciam e regulam o desenvolvimento e a metamorfose, que são os hormônios cerebrais, que estimulam a produção da equidizona. A equidizona, um hormônio da muda, produzido na região do tórax, atua na determinação da muda ou equidise, troca de exoesqueleto, no período de crescimento do animal. Nós vimos também o hormônio juvenil, que bloqueia ou retarda as mudanças do corpo que faz a larva se transformar em adulta. Nós vimos também que na reprodução, ovários e testículos são, respectivamente, as gônadas femininas e masculinas. Além de reproduzir os gametas femininos e masculinos, que originarão os descendentes, essas glândulas produzem hormônios, respectivamente estrogênio e testosterona, que atuam no dimorfismo sexual, na criação de condições principais para a reprodução e também na preparação do corpo feminino para a gestação e o parto. Além disso, hormônios produzidos por ovários e testículos estimulam a produção de feromônios, substâncias que atraem o indivíduo do sexo oposto, favorecendo a cópula. Então, recapitulando mais uma vez, quem tem dúvida ainda do que são feromônios, quem já ouviu falar de feromônios, já falei isso para vocês.
E os feromônios são substâncias que atraem o indivíduo do sexo oposto, que favorecendo a cópula, tá? Ok? Bom, então é isso. Espero que todos tenham compreendido o assunto e não esqueçam de fazer atividade para fixarmos o assunto, ok? Até a próxima aula!